Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, transmitido diretamente aqui de Miami, onde acompanhamos especialmente o mercado americano, que é um hub para o mercado mundial, né? Você consegue operar qualquer mercado desde da base americana. Nós tivemos hoje um pregão mais movimentado, né? Enquanto os mercados brasileiros estão fechados, na segunda e terça-feira. A Bolsa Brasileira abre só na quarta-feira de cinzas à tarde. Nós tivemos relatos desde sexta-feira e também no final de semana de grande possibilidade de acordo entre Estados Unidos e China, e o time frame dessa negociação e da conclusão desse acordo seria até o final desse mês, onde o presidente chinês, o Xi Jinping, viria até aqui perto, né, Mar a Largo, uma das residências do presidente Trump, para assinar esse acordo, né? Então a gente começa a ver no mercado aquela situação de subida no boato e venda no fato. Tanto na sexta-feira a gente teve aí alguma movimentação mais forte de alta, com uma correção no final do pregão. Hoje o mercado abriu em gap de alta e chegou a fazer mais de 1% de queda, né? Fechando com alguma recuperação, mas fechando negativamente. E agora o mercado começa a observar não só a possibilidade, né, de se fazer esse acordo, mas também qual seria a natureza desse acordo, quais seriam os termos desse acordo. E a gente tem alguns aspectos que são primordiais para se acompanhar, né? Um acordo dos sonhos do mercado seria um acordo onde os Estados Unidos tiram as tarifas sobre a China integralmente, a China retira tarifas sobre produtos americanos, e há uma série de passos que os chineses dariam para abrir o seu mercado, né, que envolvem aí a defesa da propriedade intelectual, a não transferência, né, a não obrigação da transferência de tecnologia, o fim de subsídios estatais para empresas chinesas, a abertura do mercado chinês para que investidores internacionais, empresas internacionais possam de fato operar nesse mercado, o que hoje é muito difícil, né? Especialmente no nível mais alto, quando nós falamos de empresas multibilionárias. E muitos analistas falam que o que está na mesa seria aí a compra de mais produtos americanos, especialmente commodities, né? Gás natural, produtos agrícolas dos Estados Unidos, vendendo aí para a China, né? Obviamente que acho muito difícil nós termos esse tipo de acordo dos sonhos. Um ponto que parece que a chave é que tipo de medida os Estados Unidos podem adotar contra a China, isso será acordado se a China não cumprir o que prometer, né? Os negociadores estão colocando na mesa a imposição automática de tarifas nesse caso, mas isso é algo a ser visto, né? Então a natureza desse acordo vai determinar muito o fôlego aí ainda, né, desse rally que nós tivemos desde o anúncio lá em dezembro, que nós teríamos essas conversas, onde o primeiro deadline aí tinha sido final de fevereiro, e agora esse deadline foi estendido aparentemente para o final de março, né? Obviamente que um acordo seria positivo, mas o mercado sempre olha para frente e já colocou no preço que o acordo vai sair. O que precisa ser visto agora é exatamente os detalhes desse acordo, né? E obviamente que isso impacta não só Estados Unidos e China, mas impacta toda a economia global, especialmente países como o Brasil, que dependem muito de uma economia global, né, pujante. Especialmente agora, nesse momento que o Brasil ainda está começando a fazer as reformas necessárias para entrar na linha, está se recuperando lentamente da maior crise da sua história. Também ficam abertas aí as questões envolvendo a relação entre Estados Unidos e Europa. O Trump falou sobre a imposição de tarifas em carros. A Europa já disse que se isso acontecer vai também tarifar os produtos americanos. Mas, de uma certa forma,
parece que há uma técnica aí, né, de Donald Trump em colocar o bode na sala para poder negociar e chegar a algum acordo, como ele demonstrou, né, interesse e vontade de fazer o acordo norte-coreano, mesmo depois de uma retórica bem dura com o ditador do país. A gente está observando aí um padrão de uma linguagem dura, mas de um acordo no final das contas, né? Então, fica aí aberta a possibilidade de outros choques, mas o maior estímulo que o Trump pode dar para o mercado em 2019 seria a confirmação desse acordo, da mesma maneira que em 2018 nós tivemos aí uma mudança nos impostos, né? O corte de impostos que trouxe uma aceleração da economia americana. Falando em economia americana, a gente observa uma diminuição da expectativa em relação à inflação por parte do mercado. Há uma grande discussão em relação a até que ponto essa expectativa de inflação baixa está ligada à questão do aquecimento ou desaquecimento da economia e até que ponto nós temos a influência de novas tecnologias da questão demográfica e outras variáveis que não simplesmente aquelas variáveis clássicas que compõem, né, uma pressão inflacionária. Então a gente segue aí com a expectativa de diminuição dos juros ou manutenção dos juros no patamar atual, né, a parada do Fed no aumento dos juros e outras medidas, né, para flexibilizar a política monetária, como a manutenção do balanço em níveis mais altos, o balanço do Fed em níveis mais altos do que aqueles imaginados no primeiro momento. E isso tem um aspecto positivo, porque continua, né, gerando aí algum tipo de suporte para as empresas, para os bancos, para a economia em geral, mas por outro lado sugere que nós não temos uma economia tão superaquecida assim como parece, né? Mesmo com o mercado de trabalho apertado, menor desemprego nos últimos 50 anos, a inflação não está aí sendo uma ameaça. Então, acompanhar aí se essa é uma situação benigna, no sentido de que inflação baixa e crescimento controlado é o que alguns economistas chamam de Goldilocks economy, né? Ou se de fato nós estamos aí no final do ciclo de expansão, depois de 10 anos de expansão na economia global, e nós teríamos aí alguma recessão pela frente, o que eu acho que ainda é o cenário mais provável, tá? Em relação a ativos brasileiros, a gente teve aí um pregão com uma queda inicial do EWZ, o ETF de Brasil, mas uma recuperação ao final do dia com fechamento no 0 a 0. Então, por enquanto, né, ainda tem terça-feira, onde o mercado brasileiro vai estar fechado e o mercado americano vai estar funcionando, e a gente vai trazer as novidades. Por enquanto, uma certa situação neutra para os ativos brasileiros, sugerindo uma abertura em estabilidade, por enquanto, para a quarta-feira de cinzas. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.